Bom, estamos aqui em mais uma edição da Magazine, hoje com um convidado super especial, Danilo Brizola. Gostamos muito, ele tem muito para explicar para a gente, principalmente sobre AI e internacionalização, que são temas que a gente trata bastante aqui. Então, Danilo, antes da gente começar, se apresenta para a nossa audiência. Legal. Bom, primeiro de tudo, Mari, muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio trocar ideia contigo, né? Até a gente, antes de começar a entrevista aqui, bateu um bom papo, né? Antes de mais nada. Então é sempre muito legal. E me apresentando, então eu sou Danilo Brizola, tenho uma trajetória aí de mais de 20 anos com tecnologia, tenho o privilégio, né, de Deus ter me colocado nesse caminho da tecnologia desde muito cedo. Hoje eu sou CEO da Snowman Labs, que é uma AI Enabler, uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem AI First. A gente usa muitos termos em inglês, assim, pessoal, é porque esse é um tema tão novo e tão recente que tem acontecido ao redor do mundo, e eu acredito muito que as empresas do Brasil vão precisar se acostumar cada vez mais com isso. Por quê? Porque elas vão ser globais também. Então elas vão precisar se tornar empresas globais também nesse novo mundo da inteligência artificial. Então nós ajudamos essas empresas a elas se tornarem realmente AI first, trazendo inteligência artificial não como uma ferramenta, não como algo que faz parte da área de tecnologia dela, mas sim como um pilar estrutural do negócio. Nós acreditamos que a inteligência artificial está mudando os negócios, está mudando a forma como nós fazemos negócios. Então, por isso que nós vimos essa urgência de ajudarmos as empresas a colocarem a inteligência artificial como algo estratégico no seu fundamento, na sua fundação, não apenas como mais uma ferramenta para utilização ou coisas do tipo. E hoje eu sou embaixador de algumas soluções de inteligência artificial do mercado, sou embaixador do Humanos, que foi o primeiro agente de IA geral do mundo. Até a Meta, que é a dona do Facebook, o WhatsApp, comprou Humanos no começo desse ano. Então eu sou o único embaixador da América Latina do Humanos. Sou embaixador do Replit também, que é uma plataforma para as empresas que não têm tanta vivência com a parte técnica, com o desenvolvimento de software, elas possam desenvolver software sem ter tanto conhecimento técnico. Sou parceiro Enterprise também do Replit, parceiro Enterprise da Cognition, que é uma plataforma de inteligência artificial para engenharia de software. Então, assim, inteligência artificial é algo que tem permeado a nossa trajetória como empresa, tem permeado o meu dia a dia, e hoje eu vou pro Brasil e fora do Brasil também para falar desse tema, né? E eu sou também o responsável, o head do Brasil, do Feitec, que é um movimento global, mais de 20 países, mais de 50 cidades que tem esse movimento, onde o principal objetivo é construir tecnologia com propósito, para gerar impacto positivo. Então, minha vida, ela se resume a isso, a tecnologia e, obviamente, né, na parte pessoal, sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas, a Isabela e a Melissa, casado com a Mai. Então, para mim, é um privilégio poder servir junto com a minha família nessa área aí de tecnologia. Muito bom. Então, assim, para a gente começar, já ia ser um primeiro tema aqui, falando sobre a questão da AI, da tecnologia e da globalização, né? Então, hoje, quando a gente fala de AI, a pergunta que fica é: ela mudou a lógica da conexão entre mercados ou apenas a produtividade? Como que a gente vê a AI, então, hoje nesse mercado tão conectado? Legal. Bom, ela começou melhorando e trazendo de fato mais produtividade, e hoje grande parte das empresas elas acabam usando a IA apenas como uma ferramenta para gerar mais produtividade. Porém, a gente tem visto que a inteligência artificial ela não só tem gerado mais produtividade, obviamente, mas ela tem alterado as estruturas de negócios, né? Então, a gente tem visto empresas, principalmente as Big Techs, e quando essas Big Techs elas começam a se movimentar, é muito importante você olhar o movimento que elas estão fazendo, porque elas ditam muitas tendências e muitos padrões. E a gente tem visto essas grandes empresas
diminuindo postos de trabalho ou reestruturando postos de trabalho, utilizando muito agentes de IA em várias etapas do processo. E isso tem transformado a característica das empresas. Então, aquela característica daquele organograma que hoje a gente conhece comumente, um organograma, né, de executivo, camada de diretoria, camada de gerência, camada de operação, isso tem sido mudado drasticamente. Algo que a gente tem compartilhado muito no poder da inteligência artificial nos negócios é um case recente. É claro que esse é um dos diversos que estão permeados, mas é o mais contundente, que é um case da MedV. A MedV, ela é uma empresa que basicamente conecta pessoas que querem prescrições de Ozempic e tudo mais, né? Nos Estados Unidos. Precisa de uma prescrição médica para você para poder adquirir esses produtos, esse medicamento. E a MedV é uma empresa com um valuation atual de 1,8 bilhão de dólares. Ela começou em setembro de 2024, ou seja, menos de 2 anos atrás. E o mais curioso, ela cumpriu, entre aspas, uma profecia do Sam Altman, né? O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é uma das empresas de inteligência artificial que vem puxando isso. E o que ele falou lá em 2024? Ele falou, olha, vai existir muito em breve uma empresa de uma pessoa só, por conta da inteligência artificial, que vai ter o valuation de 1 bilhão de dólares. Essa empresa foi a primeira que, entre aspas, cumpriu isso que o Sam Altman falou. Por que, entre aspas? Porque, assim, ela é um excelente caso de estudo para ver o potencial que a IA tem de executar diversos processos que antes a gente precisava de times gigantescos para executar. Então, para esse estudo de caso é muito importante. Agora, a forma como ela atingiu esse valuation, aí o fundador usou alguns meios que eu não concordo. Então, ele usou muita coisa fake, ele criou perfis fakes de médicos fazendo propaganda, coisas desse tipo. Ele usou o marketing de uma forma mentirosa, que daí já não é algo que eu concordo. Porém, o estudo de caso da estrutura que ele construiu com a IA executando processos chaves da empresa e ele orquestrando tudo isso, isso é super válido para os empresários que estão nos assistindo, enfim, para qualquer pessoa que pensa nesse formato. E aí, imagina comigo, uma empresa com uma pessoa só chegou a isso. No primeiro mês, a MedV fez 300 mil dólares de vendas, em setembro de 24. Outubro de 24, fez 1 milhão de dólares de receita. No ano fiscal de 2025, ela fez 400 milhões de dólares de receita, com uma margem de quase 17%, com uma pessoa. O resto, IA, fazendo todo o processo. IA para atendimento, IA para, enfim, uma série de coisas. Ou seja, isso é um sinal de que a estrutura das empresas vão mudar. Essas estruturas, elas vão mudar. A inteligência artificial, os agentes de IA já estão mudando essas estruturas. Então, por isso que a gente precisa pensar. E quais são as consequências disso mudando? Se eu tenho agentes de IA executando a minha estrutura, fazendo processos chaves, e um ponto, o agente de IA, a inteligência artificial, os modelos que nós temos hoje disponíveis, eles são agnósticos a idioma. Eles respondem em português, eles respondem em inglês, eles respondem em italiano, no idioma que você orientar. Então, uma empresa que já nasce nessa estrutura, ela não nasce para atender um mercado só específico. Ela já pode nascer para atender o mercado global. E isso que eu acredito muito que deve acontecer com as empresas. E a gente precisa se atentar. Por isso que o nosso principal objetivo aqui é ajudar as empresas a se tornarem AI first. E intencionalmente a gente usa termos em inglês, porque inglês é o idioma do mundo, a gente sabe disso, né? Tem chinês também, mas a China é outros 500, é outra coisa, não vamos falar disso agora. Vamos falar dos outros países, né? Mas o inglês é o idioma do mundo
E eu acredito muito no potencial das empresas brasileiras, ainda mais agora com a inteligência artificial sendo esse pilar, as empresas brasileiras se tornando globais. Eles não só construírem, a gente não só construir empresa para atender o nosso mercado, que às vezes a gente fica nesse nosso mercado que é confortável para a gente, 200 e poucos milhões de consumidores e tal, mas eu acredito muito no potencial de nós nos tornarmos globais e é melhor a gente fazer isso agora, intencionalmente, do que a gente esperar vir outras empresas com essa estrutura de agentes de IA atendendo o mercado do Brasil e a gente ficando para trás, porque perdendo em competitividade para empresas da Índia, empresas dos Estados Unidos vindo atender o nosso mercado aqui porque eles estão usando IA e o consumidor não vai perceber que é uma empresa estrangeira, vai conseguir conversar no idioma nativo, vai conseguir ter um suporte, vai conseguir pagar aqui, entendeu? Então, por isso que a gente traz essa urgência, né, para que as empresas, elas de fato se tornem globais e a IA é um grande motor propulsor para isso. Exato. E aproveitando já o gancho também, então quando a gente fala dessa nova economia conectada, quais setores eles podem ser os mais impactados pela IA? Você já tem esse mapa? Bom, setores de serviço, todos os setores de serviço amplamente impactados pela IA. A gente teve a primeira empresa aqui no Brasil, unicórnio, do segmento de IA, que foi uma empresa que está disruptando o segmento de advocacia, né? Então, assim, eu acredito que as empresas de serviço têm uma grande oportunidade, mas também é uma ameaça. Tá vindo grandes empresas trazendo uma série de funcionalidades nos seus produtos. Um próprio exemplo é a Anthropic, né, que é dona do Claude e tudo mais. Eles lançaram agora um programa para empresários médios e pequenos empresários, onde o próprio Claude consegue executar uma série de tarefas que antes você precisava contratar um monte de ferramenta ou um monte de serviços para você conseguir ter o trabalho ali e ter a sua empresa atendida. Hoje, com uma ferramenta como o Claude, você consegue. Então, eu acho que serviço é uma área que vai ser super impactada. É mais fácil falar quais as áreas que vão ter mais dificuldades de serem impactadas, né? Eu acredito que as áreas com mais dificuldades é construção civil, por exemplo, né? Uma construtora. Ela vai ter, obviamente, ela vai poder se beneficiar de utilizar IA em todos os seus processos, mas a parte da construção lá na ponta ainda vai precisar de pessoas, né? Então, mas todo o trabalho que hoje demanda de um conhecimento técnico específico, cara, a IA tá vindo para realmente fazer a diferença. Muito bom. Por exemplo, a gente tem um cliente que é a Solversys, eles fazem soluções para a indústria 4.0 e eles colocam AI em toda a parte do processo. Então, muitas vezes a gente não acha que numa indústria alimentícia você consegue fazer com o AI, você consegue fazer toda a qualificação já do produto por lote. Então, você consegue ter todas as informações de determinados lotes, você sabe onde aquele pallet está, quando ele vai ser Exato. envasado e para quando ele vai, e você tem todo esse dossiê. Então, você consegue controlar a validade, você consegue controlar a qualidade, e aí você vê a indústria, que também é um setor que demora ali um pouco para digitalizar, né? Que A ainda é muito indústria, manual. a indústria que entender esse novo momento vai conseguir evoluir décadas em meses. E eu falo isso porque eu tenho um caso de uso, né, de uma pessoa muito próxima a mim. Eu apresentei a ele tem uma empresa que trabalha na área de saúde, é uma indústria na área de saúde, uma das maiores do Brasil no segmento deles. E eu apresentei para eles o Replit, que é uma ferramenta para construção de soluções sem você precisar ter um conhecimento técnico, ter um time de engenharia. E eu fiz essa apresentação e
esse fundador, foi o CEO da empresa, tá? Ele não delegou isso. Isso é um ponto que eu quero trazer aqui também para você, empresário aí, que tá nos ouvindo. Ele não delegou isso, deixa eu passar isso aqui pro meu time de tecnologia aqui, para eles darem uma olhada nisso. Não. Ele se aprofundou, ele viu o impacto dessa tecnologia e ele começou a usar essa tecnologia e ele falou para mim, isso são palavras dele, ele falou: Danilo, o valor que essa ferramenta, que essa plataforma trouxe para o meu negócio é incalculável. O meu negócio está evoluindo 10 anos em 2 meses. Que foi basicamente o tempo que ele, como CEO, e eles assim, tem centenas de colaboradores, tem uma planta gigantesca para tomar conta, mas ele, como CEO, se aprofundou, foi lá e começou a desenvolver as ferramentas, porque ele entende o negócio, então ele começou a interagir com a IA e desenvolver as ferramentas que fazem desde integração com o SAP dele, com o CRM, eles usam o Salesforce, cara, faz um monte de coisa e ele sozinho, como CEO, construiu toda essa ferramenta. Tanto que hoje ele é um dos grandes vocais, assim, né, que nos ajuda a divulgar isso e a falar com outros CEOs, com outros empresários, que o empresário, ele precisa ir para a linha de frente e entender IA. Não é, deixa eu delegar isso aqui para o meu time de tecnologia que tem a ver com tecnologia. Não, IA não é uma pauta de tecnologia. IA é uma pauta estratégica do CEO. Ele precisa se aprofundar, ele precisa aprender, entender as possibilidades, entender até onde vai. É igual a alguns anos atrás que, poxa, para você ser um bom CEO, um bom executivo, cara, você precisava ter conceitos mínimos de administração, você precisava ter um MBA, né? Então, eu acredito que IA entra nessa matéria mínima que um CEO hoje, em 2026, ele precisa saber. Então, não é uma pauta que ele tem que delegar, é uma pauta que ele precisa se aprofundar e ele precisa estar vendo o que está acontecendo no mundo, porque, assim, as transformações estão vindo como rolo compressor. Não dá para ele delegar isso daí para o time dele, que não vai ter a mesma fome, que não vai ter o mesmo interesse em fazer as coisas acontecerem. Isso. E você falou das competências, né, de negócios e que os executivos têm que ter a AI também hoje no pipeline. Mas quando a gente fala de habilidade humana, nesse mundo cada vez mais automatizado, o que você vê que ainda que são, né, as habilidades ali mais valiosas quando a gente está falando desse mundo automatizado e conectado? Legal. Primeiro de tudo é o pensamento crítico, é você conseguir pegar aquilo que a IA está produzindo e ter uma crítica com relação àquilo. Então, por isso que é muito importante o repertório. Alguém, um profissional, né, um líder, um executivo, um empresário, ele precisa ter repertório. E ele precisa ter análise crítica, porque a IA, ela é excelente, é um excelente motor, é um excelente pilar, já faz muitas coisas, mas esse pensamento crítico é essencial para você ir refinando ela. Porque, por exemplo, né, que esse CEO dessa empresa, dessa indústria, ele gerou tanto valor com a IA? Porque ele conseguia criticar o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Então, para mim, ter essa habilidade de pensamento crítico e repertório é essencial. Relacionamento e empatia. Eu acredito que agora a IA ela vai fazer muitas coisas que são operacionais e vai nos sobrar mais tempo para a gente investir naquilo que importa, que é nos relacionamentos com as pessoas. E eu acredito que a habilidade de você se relacionar com pessoas, de você conseguir ter empatia, de você conseguir orientar, direcionar, é algo que dificilmente a IA vai substituir. Então, é algo que vai continuar tendo uma necessidade gigantesca para isso. E eu acredito também que essa é uma habilidade que todos nós temos, muitos acham que não, mas todos nós, cara, nós temos criatividade, né? A gente tem lá no Feitec, a gente fala muito, nós fomos criados para criar.
Então, nós temos de forma inata, né, uma habilidade de criar. Então, todos nós somos criativos. Isso não tem... A máquina, ela pode nos dar ideias, ela pode nos fazer brainstorms, ela nos ajuda a acelerar esse processo. Mas essa criatividade humana, isso é insubstituível. Eu acredito muito que nesse novo momento é algo que vai precisar muito, é essa cocriação, a gente usar a IA para ela estruturar coisas e com a criatividade humana a gente amplificar esse potencial. Porque assim, a IA, ela cria a partir de algo que já foi criado. Né? Então, os modelos, estou falando de 2026, pode ser que mude, pode ser que, né, daqui 6 meses já seja diferente, mas a IA, da forma como ela ela basicamente usa estatística e algoritmos ali de estatística e de preditividade para trazer qual que é a próxima palavra mais provável para aquele conjunto de palavras que ela está construindo. Então, assim, ela cria a partir da base de treinamento que ela tem, né? Então, por isso que eu acredito que essa nossa criatividade de conseguir olhar para várias coisas ao mesmo tempo e conectar essas coisas, por isso que eu falei do repertório, que é muito importante, a gente ter essa criatividade e conectar os pontos, cara, isso é muito inato do ser humano mesmo e é uma habilidade que eu acredito que ainda vai fazer muito sentido, ainda faz muito sentido. Exato, essa parte do repertório eu acho muito importante, até um dos nossos valores, que as nossas crenças culturais e o nosso repertório, tudo aquilo que a gente passa, isso se complementa, né, para a gente conseguir enxergar aquilo que ainda nem existe, para fazer todas essas conexões e até pedir para a AI também criar algo em cima disso. Mas quando a gente fala de toda essa inovação, pensando no Brasil, ele ainda pode ser protagonista numa inovação baseada em AI? Como que você vê isso? Eu acho que sim, total. Sendo bem sincero, a gente tem tantos cérebros que são exportados daqui, que vão para fora. Vocês são um exemplo disso, né? A gente tem tantas pessoas competentes aqui no Brasil e eu acho que a gente tem qualidades específicas e um contexto específico aqui no Brasil pelo tamanho continental que a gente tem, por algumas propriedades geográficas que nós temos que só é encontrado aqui no Brasil. Eu acho que a gente poderia se especializar em algumas coisas aqui, assim, sabe? Eu acho que grandes inovações do agro podem surgir daqui, usando inteligência artificial, como a gente vê, né, a Jacto, uma empresa que foi inovadora, que é inovadora, a primeira colheitadeira de café do mundo saiu daqui do Brasil, da Jacto, mas eu acredito muito por conta dessa vocação que a gente tem, do nosso aspecto geográfico, daquilo que a gente tem para contribuir para o mundo. Eu acho que muitas coisas do Brasil podem surgir por conta desse nosso aspecto geográfico, por conta das diferentes culturas que a gente tem no Brasil, uma conexão de várias culturas. Não tenho dúvida que o Brasil ele tem uma capacidade para ser protagonista nisso, não para ser o país que vai desenvolver o próximo modelo de fronteira de inteligência artificial. Cara, nisso eu acho que Estados Unidos e China eles estão a anos-luz da gente, né? Mas eu acho que o Brasil eu creio que o Brasil tem a vocação para utilizar essas tecnologias e baseado na nossa característica de multiculturalidade e de aspectos geográficos de impactar nessas áreas, né, de agro, áreas de clima, soluções eficientes energéticas. Eu acho muito que o Brasil tem potencial para isso, principalmente porque IA precisa muito de energia. Então, eu acredito que pode surgir do Brasil algo para trazer essas eficiências e o Brasil ser o celeiro onde essas tecnologias vão rodar aqui. Elas podem ser desenvolvidas lá, mas pela nossa vocação e pelo nosso clima tropical e tal, essas tecnologias rodando aqui no Brasil. Muito bom. E quando a gente fala do futuro próximo da AI, o que mais te chama atenção, o que mais te deixa curioso e que você tem pesquisado e se engajado mais nesses últimos tempos?
eu tenho pesquisado, trabalhado e feito isso para diversas empresas que são os agentes de IA. Eu acredito que entender de orquestrar agentes de IA, entender como orquestrar agentes é uma habilidade que, assim, vai ser essencial para qualquer empreendedor. Empresários, né, conhecem muito bem de processo, sabe muito bem de processo, trazer essa habilidade de orquestrar agentes é algo que pode transformar totalmente, assim, sabe, realidades, negócios, e é o que eu estou mais estudando atualmente, como integrar agentes de IA nos processos junto com humanos, né? Nós temos a sinergia entre agentes executando tarefas, humanos executando tarefas, tendo follow-ups e feedbacks de um para o outro, e nisso a gente conseguir ser mais eficiente, com uma equipe enxuta e mais especializada. Então, isso é o que tem me trazido mais fascinação. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de automação, gostei muito de ver, né, o computador trabalhando pela gente e a gente ficando com mais tempo livre para a gente investir mais nos relacionamentos, mais em pessoas. Então, é isso que tem me chamado a atenção. Muito bom. E para a gente finalizar, a AI seria considerada essa nova revolução econômica? E como que você vê isso também para os negócios e quais são as oportunidades que as empresas têm a partir disso? Legal. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a IA ela vem com um impacto até mais poderoso e mais rápido do que a internet foi, por exemplo. Né? A internet gerou um impacto global, só que levou vários anos, né? Hoje a gente já tem toda essa infraestrutura pronta, a gente já tem infraestrutura de tecnologia pronta, coisa que a gente não tinha ainda quando a internet nasceu. E por isso que eu acredito que a IA ela vai gerar um impacto ainda mais rápido. E a oportunidade para os negócios, elas são infinitas. Aqueles empresários que entenderem que o papel dele não é delegar a IA para o seu time de tecnologia, mas sim entender a IA como um pilar essencial do negócio dele para ele prosperar nesse novo momento, eu acredito que essas empresas vão ter muitas oportunidades, vão sair na frente. E não só isso, eu acredito que isso vai dar muita oportunidade para pequenos e médios, porque hoje pequenos e médios que entenderem isso, conseguir se movimentar com IA, eles vão conseguir competir com os grandes, porque os grandes, eles têm muita dificuldade nessa movimentação, de colocar coisas rápidas, muita burocracia, muito processo demorado. Então, eu acredito que para as pequenas e para as médias que entenderem isso, a oportunidade tem um mar gigantesco para explorar. Ah, muito bom. Agora a gente vai ter que marcar mais vezes para você também trazer para a gente o que vocês estão aplicando, para a gente comentar esses Com cases. A gente certeza. pode falar também sobre o hackathon. A gente pode deixar Sim, uma para agosto, depois do hackathon, para falar dos novos negócios que o pessoal que está vindo aí, essa nova geração também tem criado. Mas muito obrigada pelo teu tempo. A gente vai continuar te acompanhando e discutindo também AI, que é tão importante não só para quem é de tecnologia, mas principalmente para todos os negócios e para as empresas que realmente querem ser globais, né? Então a internacionalização hoje ela é algo que ela não é mais um e se, ela é você vai ser exatamente. global, né? Pense global. Então é isso. Muito obrigada, viu, Danilo? Muito bom Eu que sempre agradeço, te Mari. receber. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Até. Tchau.